Olá, que a graça, a paz e a força do Senhor esteja contigo. Hoje, nesse dia abençoado, eu tenho uma mensagem para você, para falar do que precisa para herdar o reino de Deus. A conversa de Jesus com um jovem, que ele tinha tudo para agradar a Deus, aos olhos dos homens. Mas ao dialogar com Jesus, ele se transformou, ele ficou frustrado diante da resposta de Jesus. Essa mensagem é para que você reflita. O que você tem feito? Você precisa de um esforço para agradar a Deus? Você precisa de algo para herdar o reino de Deus? Os ricos podem herdar o reino de Deus ou somente aqueles que são pobres? Nós veremos nos próximos minutos. Meu nome é Marcelo Rampazzo, este aqui é o canal Ministério Eu Sou, um canal preocupado com a sua vida, preocupado com a palavra do Senhor. Amém? Então vamos lá na meditação. Palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 17 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Pondo-se Jesus ao caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou: Bom mestre, Bom mestre, que farei para eu herdar a vida eterna? E Jesus respondeu: Por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão Deus. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honra seu pai e sua mãe, etc. Então o homem respondeu: Mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele com amor, disse: Só uma coisa falta para você. Vá, venda tudo que tens, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Até aí. Então, meus amados, é comum hoje se falar, que a pessoa que tem dinheiro, que tem posses, ela não quer Deus, não precisa de Deus, ou que ela não vai ter salvação. Mas a gente vai ver aqui, é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Mas o que Jesus queria ilustrar com isso, não quer dizer respeito naquilo que você tem mais olho no seu dinheiro, naquilo que quem tem mais riquezas. Pelo contrário, a gente vê na Bíblia José de Arimateia. A Bíblia diz que ele era um homem próspero. No entanto, ele cuidou do corpo de Jesus, comprou a sepultura. A gente vê tantos reis, tantos servos de Deus que tiveram dinheiro e eram servos, e provavelmente estarão no reino dos céus. Então, essa comparação de que quem tem dinheiro não vai entrar no reino dos céus, ou que é muito difícil, isso é mentira de Satanás. Isso é mentira das pessoas para que você tenha culpa se você tem riquezas, se você tem condições financeiras. O que Deus quer, o que Jesus queria falar, é que não adiantaria nada ele ter as riquezas, não adiantaria também nada ele guardar os mandamentos, que para você hoje é ser um bom cidadão, ser um pai de família, ser um bom marido. Isso todos nós temos que ser. Mas o que Jesus, quando ele falou assim: venda tudo que você tem e siga-me, o que Jesus queria falar é o seguinte: se desfaça de tudo. Você é capaz de se desfazer de tudo para me seguir? Você é capaz de ter a minha vida como maior valor para você do que os seus bens? Se você é assim, então venda tudo e depois venha e me siga. Dá aos pobres e depois me siga. O que nós percebemos é que o Senhor quer falar conosco, é que nós temos que valorizar as coisas espirituais. Aquilo que nós botamos e depositamos a maior atenção, aquilo que, não sendo Deus, que nós temos um grande tesouro, isso pode ser a nossa idolatria, isso pode ser a nossa perdição. A Bíblia nos ensina a nós juntarmos riquezas não para este mundo, onde a traça e o ferrugem consome, mas lá na eternidade, os galardões celestiais. O Senhor foi muito claro quando passou na sua terra, no seu ministério, que não importa se você é rico. Mateus era um coletor de impostos, um homem cheio de dificuldades, mas quando ouviu o chamado de Deus, largou tudo e seguiu a Cristo. E quantos são hoje os que têm dinheiro, largam a sua vida e depositam no Senhor a sua principal esperança? Em ter o reino de Deus como prioridade, em primeiro lugar. E que se tiverem que deixar tudo, como eu já vi pessoas doarem um carro, eu já vi pessoas doarem um apartamento, uma casa, um bem, em prol da obra, em prol de alguém necessitado, ele vai se desfazer porque o coração dele não está ali.
Então, quando se dizem que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um cristão, do que um rico entrar no reino de Deus, quer dizer que as pessoas que valorizam, que têm a sua riqueza, que têm o seu maior apreço nas riquezas materiais, nós temos que ser desprendidos, ter, mas viver como se não tivéssemos. Viver uma vida de qualidade não é pecado, ter um bom emprego, um bom apartamento, um bom carro, mas tudo isso não vale de nada se você não guardar aquilo que Deus tem para você, que é um coração puro, um coração quebrantado, um coração doador, um coração que está sempre pronto para ajudar. Você tem feito isso? Ou você é daqueles que apenas criticam quem tem tesouros, quem tem riquezas? E você que vive uma vida às vezes miserável? E você tem buscado de Deus uma bênção? Você tem valorizado em primeiro lugar as coisas de Deus? A Bíblia fala que aquele jovem ficou muito triste porque foi muito dura a palavra do Senhor. E ele se retirou. Depois de todos aqueles elogios com o Senhor, bom mestre. Quando Jesus falou assim, vá lá, vende tudo e depois me siga, dá aos pobres e depois me siga, ele se retirou e não voltou mais. Mesmo desde a sua juventude, se fazendo coisas boas, no momento ali do encontro com Cristo, ele priorizou as coisas materiais. E você? O Senhor Jesus está falando com você hoje. Você tem priorizado as coisas espirituais? Ou você tem valorizado mais o seu emprego, o seu dinheiro, o seu tempo que tem se dedicado à sua profissão? Porque você tem que comprar seu apartamento, você tem que comprar o seu sítio, você tem que comprar. No final você vai ter que comprar o seu remédio, o seu hospital, porque tudo isso leva uma fadiga. Guarde tesouros na eternidade. Não tem problema algum de você trabalhar, de você ser uma pessoa próspera, ter os seus bens, mas não coloque o seu coração nisso. Tenha como prioridade as coisas de Deus. Porque assim como hoje, aquele jovem ali, quando teve encontro com o Senhor, ele, mesmo chamando o Senhor de bom, reconhecendo todo o projeto de Deus, ele se afastou de Deus. Quantos são os que hoje, quando o Senhor começa a falar, e o Senhor direciona a vida dessas pessoas para que elas tenham uma visão nas coisas espirituais, elas acabam deixando a Cristo, mesmo sabendo do projeto redentor. Essa palavra é para você. Não desistir. Servir a Deus é muito mais do que seguir alguns preceitos, éticas. Mas servir a Deus é ter uma bondade no coração e valorizar principalmente o próximo, ajuda, viver em comum com as pessoas. Mesmo que você tenha bens, saiba que o seu maior tesouro não está ali. Que Deus te abençoe com essa palavra e que Deus transforme, se porventura o seu coração tem pensado nas coisas materiais, e transforme o seu coração num coração doador, abençoador. E assim, com essa palavra, Cristo vai encher e vai fazer com que você desenvolva, que você cresça na graça e no conhecimento. Amém? Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Se você ainda não deu um like, dê um like para que esse vídeo alcance mais vidas e abençoe mais pessoas. Amém? Então, que Deus te abençoe, Deus te guarde sempre.